Amém. Pessoal, muitas vezes as estratégias, elas se esgotam na nossa caminhada. Você tem diversos planos, você cria objetivos, você cria estratégias, mas às vezes elas falham. Às vezes os planos, eles dão por água abaixo. Você não consegue exercer a função do qual você foi submetido, você não consegue desempenhar um papel de sacerdote dentro do seu lar, você não consegue honrar o seu marido à medida que ele precisa ser honrado, você não consegue respeitar o seu pai à medida que ele precisa ser respeitado, você não consegue dar atenção aos seus filhos do jeito que ele precisa receber atenção. E esses são os planos humanos que muitas vezes nós não conseguimos executá-los. Mas existe um plano que com certeza ele está muito fácil de ser executado se você prestar atenção nessa palavra que eu vou pregar para você hoje. E o plano se chama a oração incessante. Como deve ser o seu plano nesse tempo? Se todas as estratégias deram errado, se tudo aquilo que você tentou produzir nesse momento de crise, de pandemia, de loucura, de movimentos políticos, ideológicos, governamentais, de tudo isso está aflorando na nossa nação e no mundo inteiro, existe um plano que você pode aderi-lo, e esse plano dará certo, porque nenhuma palavra de Deus volta para Ele mesmo vazia, e tudo aquilo que nós concordarmos no céu e na terra estará ligado pelo poder de Jesus Cristo. Esse plano se chama oração. A igreja precisa adotar essa estratégia e esse plano urgentemente. Claro que a adoração, ela deve continuar a acontecer. A pregação da palavra, sim, também. Todos os fundamentos de uma vida cristã, ela precisa continuar sendo executada por cada um de nós. Acontece que, de todos os fundamentos cristãos que nós conhecemos, a oração tem sido deixada de lado, o jejum tem sido deixado de lado. As pessoas fazem o jejum com interesse em vencer alguma guerra espiritual, alguma luta pessoal, algum deserto do qual elas estão passando. Elas esquecem da oração como ferramenta de conexão a Deus, e elas só oram apenas para buscar os seus interesses, buscar o seu objetivo terreno, e não a conexão com Deus, porque a oração é o canal que nos conecta, é uma via, é um canal que ele é aberto, e nós falamos, Deus ouve, e Ele responde às nossas orações. E por isso eu quero hoje trazer uma palavra para você acerca de como deve ser a sua oração a partir dessa noite. Abra a tua Bíblia em Apocalipse capítulo 8, a partir do versículo 1. E aí, como é que foi aí a pesquisa do culto da pastora? Vai rolar? Rolou mesmo? Então tá bom, ó, minha equipe aqui, eu tenho uma equipe aqui tipo do Siqueira, tá ligado? Qualquer hora eu vou apresentá-los para vocês aqui. Um já subiu, o outro tá ali, um tá aqui. Qualquer dia eu vou apresentá-los. A equipe disse que sim, então pastora Lelê se coça. Apocalipse capítulo 8, versículo 1. Não tem segredo, é só você olhar para a câmera aqui, ó, e acelerar. Diz assim, eu vou ler dois textos, Apocalipse capítulo 8, versículo 1, e depois vou ler Isaías 62, versículo 6. Vamos primeiro ao Apocalipse. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então, vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. E lhes foram dadas 7 trombetas.
Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos, e o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e atirou à terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Isaías capítulo 62, versículos 6 e 7, diz assim: sobre os teus muros, ó Jerusalém, coloquei guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós, os que fareis lembrado o Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Vou repetir: sobre os teus muros, ó Jerusalém, coloquei guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós, os que fareis lembrado o Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e coloque por objeto de louvor na terra. Isaías capítulo 62, versículos 6 e 7. Queridos, esse é um texto, primeiramente, o livro de Isaías, onde Deus ele começa a explicar algo aqui, mostrando e tudo isso ao profeta Isaías, e ele comunicando ao povo. Ele diz aqui nesse texto que ele mesmo levantou sentinelas, e esses sentinelas são atalaias. Ele colocou sobre os muros de Jerusalém esses atalaias, mostrando de maneira figurada que ele mesmo estaria levantando pessoas, isso é, pessoas voltadas à oração e voltadas ao sacerdócio. Essa palavra é para que você entenda que a tua função como sacerdote, como homem e mulher de oração, precisam ser ativadas nessa noite, e em nome do Senhor Jesus, Deus agora, a partir desse momento, vai começar a ativar no seu coração uma vontade de se conectar com Ele, uma vontade de buscá-lo, uma vontade de orar, uma vontade de ter um local para você ter o seu momento de intimidade, o seu momento de companhia com Deus, e vai começar a partir de hoje uma nova era na sua vida de oração e no seu sacerdócio, dentro do seu lar, aonde quer que você esteja. Quem crê nisso diz amém. Então Deus está dizendo isso aqui, Ele está dizendo que Ele mesmo levantaria sacerdotes, intercessores, pessoas de oração, para que estivesse sobre esses muros, e eles tinham uma função. A função deles era ensinar o povo a clamar de dia e de noite, para que o povo não ficasse ao relento, somente esperando Deus agir, ou que viesse as benfeitorias, ou que viesse a intervenção de Deus, mas o próprio Deus está dizendo aqui: olha, eu estou colocando guardas aqui sobre os muros de Jerusalém, para que eles comecem a clamar incessantemente pelo livramento da cidade, pela proteção da cidade, pela restauração da cidade, pela santidade da cidade, até que esta cidade volte a ser um louvor na terra. Ele estava falando aqui sobre a cidade de Jerusalém. E ainda há nesse texto, nos versículos mais para frente, se você ler na sua casa, você vai ver que ele é carregado de promessas, porque o versículo, há uma continuidade nesse versículo dizendo que os inimigos não roubariam mais Israel, que eles não assolariam mais Jerusalém, porque Deus estaria ali cuidando e salvando a filha de Sião. O próprio Deus estava jurando ali nesse texto que nenhum inimigo entraria mais em Jerusalém para roubá-la, porque existiriam guardas que estariam trabalhando
a favor dessa cidade. Deus hoje, nessa noite, está te levantando como um desses guardas, como uma dessas pessoas que serão ativadas em oração novamente, que serão ativadas na pregação da palavra, que serão ativadas no ensino. Se você tem uma chamada para o ensino, se você é professor, se você tem facilidade em ensinar alguém, a uma criança, a adultos, se você tem facilidade no ensino, Deus está começando a te chamar para uma nova era na sua vida. Deus está pegando esse ofício que você tem, esse dom que você tem, que é latente na sua vida, para o reino dele. Então, queridos, já não é mais o seu plano, já não é mais a sua estratégia, mas o próprio Deus está te convocando para uma nova fase na tua história. Agora, essa é uma promessa do próprio Deus, é um juramento que Deus estava fazendo para Jerusalém. Olha, se vocês ouvirem os guardas, se vocês estiverem trabalhando, se vocês não descansarem e nem derem descanso, se vocês não fizerem isso, eu estarei com vocês. Eu vou proteger vocês dos inimigos que se levantam para roubar o cereal da nação, para roubar o alimento da nação. Eu não mais entregarei vocês nas mãos dos estrangeiros, como foi no passado. Os babilônios, vocês sabem disso, e outros povos se levantavam como roubadores, como bandidos, ladrões, escravatores do povo de Deus. E aí, esse capítulo é tão carregado de promessa, que Deus ainda fala que Ele nem daria mais o fruto das vinhas do povo dele a esses que estavam levando o povo de Deus em cativeiro. E aí, aqueles que pertencer a tudo aquilo que pertencer a Jerusalém será dela e será dos seus filhos. Isso é, Deus estava prometendo aqui nesse capítulo que os filhos de Jerusalém estariam protegidos e estariam ali guardados de todo o mal. Agora, para que fique claro, Jerusalém espiritual é a igreja. Isso é, Jerusalém e a igreja são as mesmas coisas. Jesus, queridos, é esse muro protetor da igreja. Os seus ministros são, e os profetas, os intercessores, aqueles que pregam, as equipes de transmissão, os trabalhadores, são esses atalaias que estão sobre os muros da cidade, orando, intercedendo, ensinando, guardando, fortalecendo, espantando os lobos, dando destino, mostrando o caminho da onde a igreja precisa seguir. E aí um alerta é que a oração e a pregação da palavra são os dois alicerces principais de toda a igreja, de toda a sociedade. Então o que você precisa crer aqui é que duas coisas precisam ser estabelecidas na sua vida a partir dessa noite. A oração precisa ser fundamental na tua vida. Não há mais tempo para você não se dedicar à oração. Não há mais folga para isso. Deus está te chamando, está te convocando para que você seja um homem de oração, uma mulher de oração. E eu não estou falando aqui para você... Aumenta aqui o fundo aqui para mim. E eu não estou falando aqui para você virar um irmão do círculo de oração, ou para você procurar um ministério de intercessão e sair orando por aí, não, mas para que você ative essa chamada dentro do seu coração, a começar dentro da sua casa, orando pela tua esposa, orando pelo teu marido, orando pelos teus filhos, orando pela tua casa, exercendo o sacerdócio fundamental da oração dentro do seu lar. Isso é, a Bíblia está dizendo aqui para nós, no livro de Isaías, que é incessantemente a oração e o clamor devem ser feitos, no tempo da provação, no tempo da angústia, no tempo da alegria, no tempo da vitória, da derrota. Não existe tempo ideal para que a oração seja feita. Ela precisa ser feita em todo o tempo, em toda hora, assim como a pregação da palavra. Não se dê ao luxo do descanso se você é um sacerdote. O seu descanso já está garantido na Nova Jerusalém. Lá você vai descansar, lá você vai cear juntamente com o Cordeiro de Deus, lá você vai adorá-lo,
lá você vai ver toda a glória, lá o teu corpo será glorificado, lá você vai ver os anciãos, o símbolo da igreja, lá você verá os seres viventes, lá você vai ver a Jerusalém celestial. Enquanto seus pés estiverem aqui nessa terra, está incumbida a você a função de pregar o evangelho, de orar incansavelmente. As pessoas tentam infiltrar mensagens subliminares, opositoras a tudo isso. A pandemia chegou, é o tempo de você descansar, é o tempo de você estar recluso, é o tempo de você dar um pause na sua memória, é um tempo de você mesmo olhar para o seu interior, é um tempo de você não produzir, é um tempo de você ficar recluso dentro da sua casa. Sim, nós entendemos em relação a uma proteção da sua saúde física, mas da sua mente não. É o tempo de você ler, é o tempo de você orar, é o tempo que Deus está colocando sobre a sua vida, para você levantar esse altar de oração e de pregação da palavra aí na sua casa. Não é o tempo de você colocar a sua mente para descansar, porque se você coloca a sua mente para descansar, há um ditado no mundo que diz: a mente vazia é a oficina do diabo. A mente vazia é onde ele começa a ganhar espaço. Se você, em uma questão militar, se você descansa num campo de batalha, o teu inimigo não descansa. Ele vai prescrutar os teus planos, ele vai tentar adivinhar num sistema de contra-inteligência os seus avanços, ele vai tentar observar como você se movimentou no passado, com o que você tem feito, quais são as armas que você está utilizando, o que você poderia utilizar. Enquanto isso você está dormindo. Enquanto isso você está lá na tua rede espiritual, na tua cama espiritual, achando que realmente você tem que dar um stop na sua vida. E muitas pessoas têm apertado o botão do stop, têm parado e têm tomado uma surra espiritual sem limites. O que eu mais vejo é pessoas dando esse stop, apertando o botão de pare, e o diabo alcançando território e ganhando espaço na sua vida. Isso é, tudo bem, eu vou dar um stop, eu não vou mais ler como eu li, eu vou dar mais atenção aqui para minha família. Eles precisam de atenção, mas você não pode se dar ao luxo de parar de afiar a sua espada. Você tem que continuar lendo, você tem que continuar estudando a palavra, você tem que continuar buscando, você tem que continuar municiando o seu carregador espiritual, você tem que continuar armado espiritualmente, porque o diabo, ele não vai ter esse tempo de descanso, e pelo contrário, ele vai continuar trabalhando como tem trabalhado incessantemente. Nos dias de hoje, você vê todas as palavras bíblicas se cumprindo, você vê os princípios de dores anunciados pelo Senhor Jesus se cumprindo à risca. Você vê o diabo se levantando contra os maridos, contra as esposas, contra as nações, contra os governantes, de forma cruel e medonha. E aí você fica aí, no seu tempo espiritual, você fica aí na sua sonolência, na sua apatia espiritual, sem entender que esse é um tempo que Deus está restaurando o ofício da oração do sacerdote dentro do lar, sem entender que Deus está te levantando para pregar uma mensagem para essa sociedade que está em pandemia nos dias de hoje. Então, se você está cansado, querido, chegou a hora de você se levantar. Se você está inoperante, chegou a hora de você operar. Se você não estava marchando, se estava descansando, chegou a hora de você começar a levantar o estandarte de vitória e começar a marchar. Se você ainda estava lá colocando as suas armas num depósito e elas estavam se empoeirando, chegou a hora de você pegar essas armas espirituais e voltar para a cena do combate. Pregue a palavra, ore pelas pessoas, jejue pela sua família, conquiste espaço espiritual num tempo onde tudo está teoricamente paralisado, mas o mundo espiritual não está. Ele não paralisou, pelo contrário, ele está numa velocidade muito superior daquela que nós estamos acostumados a viver. A lição bíblica de 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2 diz o seguinte: pregue a palavra, insta, quer,
seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, seja sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Olha aqui o que está dizendo aqui em 2 Timóteo. Olha, virão tempos que as pessoas não suportarão a doutrina que é sã, que é santa, que é saudável para a alma e para a mente. Haverão tempos que as pessoas não vão querer ouvir, elas não querem orar, elas não querem jejuar, elas não querem buscar. Só que chegou o tempo de você começar a jejuar, de você retornar a orar, de você retornar à sua leitura da palavra, de você acessar lá o canal, acompanhar a leitura do Apocalipse, de você se alimentar espiritualmente de tudo aquilo que você pode. Chegou o tempo de você cumprir cabalmente a tua chamada. Só que há 3 inimigos que se levantam poderosamente contra você nesses tempos, para que você não consiga cumprir a tua chamada e para que você não consiga reativar a tua vida de oração. Esses 3 inimigos é o mundo, a carne e o diabo. Não é novidade para você. Para você orar, muitas vezes você vai começar a orar, teu filho não deixa, tua esposa te convoca e te paga uma missão, o seu marido vai lá para você e também te dá uma missão para você fazer. Muitas vezes você não consegue nem dentro do seu lar executar a tarefa de orar pela sua própria casa. Só que Jesus, ele já sabia de todas essas coisas. Mateus capítulo 6, versículo 6, ele diz: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Isso é, você vai ter que ter um tempo, você vai ter que ter um lugar, né? Você vai ter que romper, você vai ter que romper com planos que vão fazer com que você não ore. Ele estava dizendo: tu, porém, se você for orar, primeiro, não se apareça, você não precisa se aparecer, você não precisa criar um orgulho, uma fortaleza para dizer que você é o cara da oração. Faz escondido, vai para o teu quarto, vai para uma sala, vai para dentro do carro, sai, vai para um parque, vai para algum lugar e vai orar em secreto, porque o teu pai em secreto vai orar, vai te recompensar. E o mundo, ele vai criar toda a estrutura para que você não consiga orar, para que você não consiga ter o seu momento com Deus, para que você não consiga criar estratégias divinas. Ele vai te atrelar a essa terra e você só vai produzir os planos dessa terra. Ele vai te jogar rotina sobre rotina, ele vai te jogar uma pandemia, ele vai te jogar uma enfermidade, ele vai te jogar uma síndrome, ele vai ficar falando para você, ele vai colocar ansiedade no seu coração, ele vai colocar todas as estratégias que ele tem no menu dele infernal, para tentar te conectar a esse mundo. Só que chegou o dia e a noite para você entender que existe uma chamada real sobre a sua vida. Existe um ofício sobre a tua história que precisa ser resgatado, que todo sacerdote precisa fazer, e esse é queimar a lenha no altar de Deus. É a oração, é orar. Então, fique esperto. Chegou o teu momento de orar, ensine o teu filho. Não tenha medo. Chegou a hora do papai buscar a Deus. Chegou a hora da mamãe buscar a Deus. Deixa o papai aqui, 1 minutinho quietinho, 5 minutos quietinho. Deixa a mamãe ter o momento dela aqui de busca. O teu filho precisa ser criado nessa atmosfera, porque muitos que estão acompanhando esse culto foram criados vendo o pai espancando a mãe batendo no pai, a mãe agredindo verbalmente o pai e o pai também agredindo a mãe e vice-versa. Muitos cresceram em um ambiente negativo, onde nem sequer foi pestanejada a ideia Deus no seu lar. Só que hoje, você como um sacerdote, precisa colocar um limite nessa história e começar a criar
e desenvolver um plano para que o seu filho entenda que você é um sacerdote, que você é separada, que existe um ofício na sua vida como um sacerdote, que é orar, que é buscar, que é jejuar. Ele precisa crescer aprendendo isso, senão ele vai aprender outras coisas, ele vai buscar outras coisas. Se ele um dia for enfrentar um problema, ele vai buscar o dinheiro, ele vai buscar uma amizade, ele vai buscar alguém mais forte, alguém politicamente mais poderoso, alguém que tem relacionamentos, e Deus será a quinta, sexta, sétima, 10ª opção da vida do seu filho. Você, como um sacerdote, precisa se levantar dentro do seu lar e ensinar isso dentro da sua casa. Começa aí. O outro inimigo é a carne, porque a carne vai só produzir a sua vontade. Para que eu vou orar se eu posso descansar? Para que eu vou orar se eu posso jogar? Para que eu vou orar se eu posso estudar? Para que eu vou orar se eu posso buscar outras fontes, se eu posso fazer outras coisas? Por que eu vou orar? Ah, mas pastor, eu começo a orar e a estudar, e aí me dá um sono e eu durmo. Ah, me dá fome, aí eu vou lá, preparo uma comida, vou comer, e já não tenho mais a vontade de voltar a estudar e a ler e a fazer aquilo que eu estava fazendo. Então, queridos, entenda que se esses 2 primeiros motivos aqui que eu coloquei para você estão interferindo a tua vida, você está sob ataque espiritual das trevas contra a tua vida. Marcos capítulo 14, versículo 38 diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. E hoje há uma busca pela carne. A busca espiritual, ela é a 3ª, 4ª opção. Isso eu estou falando dentro da igreja. Existem pessoas trabalhando para se aparecer, existem pregadores pregando para chamar a glória para Ele mesmo, existem pessoas querendo roubar a glória de Deus. E eu posso dizer para você, rapidinho aqui, que se você desenvolver a sua caminhada baseada na carne, a sua caminhada diante de Deus será carregada de frustrações, derrotas e humilhações. A sua caminhada deve ser desenvolvida de forma espiritual, isso é, combatendo a carne, combatendo seus defeitos, combatendo o seu ego, combatendo o seu caráter, que muitas vezes tem se apresentado com defeitos. A sua caminhada deve ser uma caminhada espiritual. Vigie e ore, para que você não caia em tentação, porque muitas vezes o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E esse é o resultado. Pessoas que não são vigilantes são pessoas que andam caídas, são pessoas que cedem ao pecado, são pessoas que fazem alianças blasfemas com Satanás e seus demônios, por causa de momentos de prazer. E aí o terceiro é o diabo, porque ele nos tenta e ele nos acusa. A exemplo disso, o livro de Jó, capítulo 1, nós sabemos da história que Satanás se apresenta a Deus. Nós vemos isso para acusar Jó. Só que aí, queridos, talvez das 3, a mais fácil seja enfrentar o diabo. Das 3, dos 3 inimigos, o mais fácil talvez seja o diabo. Porque o diabo, você facilmente resiste ele com a palavra. O diabo, você facilmente vence ele com a oração e com o jejum. O diabo, facilmente você vence quando você cumpre a palavra de Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resistir o diabo, e ele vai fugir de vocês. Talvez seja o mais fácil, mas o interessante é que o livro de Isaías, nesse capítulo aqui que nós estamos pregando aqui a palavra, ele nos mostra que existem algumas características que a nossa oração deve ter, e anota aí se você tem papel e caneta. A primeira é a tua oração. Não pode ser uma oração vazia, uma oração cansada,
mas ela precisa apresentar a característica da insistência. Você precisa ser insistente. Você já viu criança quando fica com insistência com o pai, com a mãe? Maninha, até que ela responde, que é? Ele, nada não. Você já viu isso? Já aconteceu isso com você? Mas pela insistência, ela não conseguiu a sua atenção? Portanto ela bateu, ela não conseguiu chamar a sua atenção? Então o versículo 6 nos diz exatamente isso. Sejam insistentes, não dê descanso, vai para cima, corre atrás, vai, se esforça, se aplica nesse mistério, vamos, sem cessar, continua. O livro de Lucas, capítulo 18, mostra a história de um juiz iníquo e de uma mulher que ficava à porta desse juiz, toda hora, insistentemente, batendo na porta desse juiz, para que ele pudesse julgar a causa dela. Esse juiz, em certo ponto, ele fala assim, cara, eu não sou temente a Deus, não sou nada, mas quer saber, de tanto que essa mulher está batendo na minha porta, eu vou julgar a causa dela, para depois ela não encher minhas paciências, eu vou julgar. E ainda Deus fala assim, se o juiz fez isso, você imagina, Jesus fala, né? Você imagina o que Deus pode fazer por você. Mesmo que demore, Ele vai julgar a sua causa. Mesmo que demore, a sua oração será respondida. Mas você precisa ser insistente. Você precisa orar com vontade. Você não pode apresentar a característica da desistência na sua oração. Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. O agora é o apóstolo Paulo lecionando sobre oração. E ele dizendo, orem sem cessar. Orem sem cessar. Orem continuamente. Orem prontamente. Não pode ter pausa a tua oração por uma causa. É batendo, orando, pedindo. Deus, estamos aqui, olha o nosso coração, intercedendo a todo momento, toda hora. E eu posso falar, se você não sabe ser insistente, aprenda a ser insistente. Aprenda a chamar a atenção do céu sobre a sua vida. Aprenda. E uma das características que a sua oração deve apresentar é a ousadia. Porque se você não tem coragem de se achegar a Deus, ao trono da misericórdia e da graça, ao centro de tudo, se você não for ousado o suficiente para isso, a sua oração não será atendida. Então nessa noite aprende uma coisa. Hebreus capítulo 10, versículo 19, diz o seguinte: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confiança da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa, este é fiel. Entenderam? Aproximemo-nos com sincero coração, com o coração purificado de má consciência, lavado, remido. Chega ao altar, chega ao trono, seja ousado. Chegou a hora de você começar a incrementar a sua oração. Não é só mais uma oração do se. Deus, e se o Senhor quiser? É você clamar e pedir. Senhor, aqui estamos nós. Senhor, nos visita. Essa é a nossa esperança. Senhor, aqui estamos nós com toda a nossa fé, aqui aguardando o teu mover e o teu agir. A tua oração precisa ter ousadia. A sua oração precisa ter insistência. E aí, quando ela tem essas características, você começa a viver algumas respostas do alto sobre a sua vida. E aí, quando essas respostas vêm do alto, você se torna incansável. Você aprendeu um caminho, você aprendeu uma rota, que ela não é vazia.
Você aprendeu que esse caminho te leva a algum lugar, e isso te torna um sacerdote incansável, incansável de buscá-lo, incansável de clamar a Ele, incansável, aquele que realmente clama de dia e de noite, como diz o capítulo de Isaías 62. E aí, o que eu quero te incentivar é: não descanse até que você enxergue a resposta de Deus para a tua vida. Não desista até que Ele fale com você, até que um contato e uma conexão seja ativada na tua história. Não descanse. Oséias capítulo 10, versículo 12. Então eu disse: semeai para vós outros em justiça, ceifai segundo a misericórdia, arai o campo que está pronto, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que Ele venha e chova a justiça sobre vós. É tempo de busca, é tempo de oração, é tempo de clamor, é tempo de grito, é tempo de sussurro, mas é tempo de que você esteja falando com Ele. É tempo que você precisa ter para ter uma conexão nova com Ele. Isso só vem através da oração, só vem através desse contato imediato com o Pai, porque quando você fala, Ele vai te ouvir. A sua oração precisa ter um objetivo, então ela precisa ser insistente, ousada, incansável e ter um objetivo. Ela precisa ter um alvo. Se ela não tiver um alvo, é como se você fosse um soldado no campo de batalha e soubesse que os inimigos estão à sua frente, e você alvejasse as árvores, as pedras, alvejasse os obstáculos naturais e não o alvo, e não os seus inimigos. Agora, o que eu tenho para dizer para você é que se você colocar um alvo, se você for ousado na sua oração, se você for insistente na sua oração, se você continuar clamando a Deus, Ele vai abençoar a tua vida. Ele mesmo vai acertar esse alvo, Ele mesmo vai acertar esse objetivo, porque é o nome dEle que vai ser glorificado. Então, ore, ative a sua vida de oração, porque ela vai começar a restaurar a tua vida, ela vai começar a restaurar o teu casamento, ela vai começar a restaurar a tua família, vai começar a restaurar você mesmo internamente. Não dê esse stop, não aperte o botão de stop da tua vida, continue orando insistentemente, até que a resposta chegue do céu sobre a tua história. Agora, pastor, por que é que eu devo orar? Por que eu devo orar? Por que eu tenho que me dedicar tanto à oração? Por que eu tenho que ativar novamente esse ofício na minha vida? Eu oro já o suficiente. Sabe por quê? Você deve ativar a oração na tua história como um sacerdote de Deus que você é, porque as suas orações, elas são respondidas por Deus. Elas não sobem ao ermo. Elas não ficam vagando pelo tempo, elas vão direto a Deus. Elas são respondidas, elas são ouvidas e elas são respondidas. E a partir dessa noite, toda oração que você fizer com ousadia, com insistência, com temor, com tremor, com santidade diante de Deus, elas serão ouvidas e elas serão respondidas. Por isso que eu li para vocês o livro de Apocalipse capítulo 8, versículo 1 até o versículo 6. Se você for ver, João tem essa revelação e ele começa a ver o céu em atividade plena. Há uma atividade espiritual gigantesca no céu. Avançando o capítulo 1, do 2, do 3, lá na frente, quando nós chegamos nos selos sendo abertos, primeiro o anticristo, e aí depois vem o cavalo vermelho, depois o cavalo preto, depois vem o verde, né, que é amarelo, mas do grego é cloros, então é verde. E aí os tradutores, as pessoas até falam assim: pastor, mas por que ele é verde se está escrito amarelo? Porque aqueles que escreveram a palavra naquele momento, eles não, era impossível
de ter na natureza um cavalo verde. Então eles falaram, é um amarelo, é aquele mais amarelado, um branco queimado. Então esse é o cavalo verde, para aqueles que têm dúvida. Aí os selos são abertos, a alma dos mártires são perseguidos, as coisas acontecem. E aí o último selo é a liberação das trombetas. Mas antes disso acontecer, João vê o céu pegando fogo espiritualmente. Ele olha para o trono, ele vê que tem um trono, ele vê que sobre esse trono existe um mar de vidro transparente, como se fosse de cristal. Isso é, a igreja estava na frente desse trono, Deus dizendo, ó, na frente do meu trono, isso é, aqueles que se achegam ao meu trono, ousadamente, insistentemente, através da oração, há uma calmaria. É por isso que há a figura do chão, como se fosse um mar de vidro, de cristal transparente, e o trono de Deus pegando fogo, as 7 naturezas do Espírito de Deus na frente, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, os anjos voando, uma atmosfera gigantesca. João olha para o trono e ele vê alguém assentado lá num aspecto de sardônio, que é aquela cor do pôr do sol. E todas as vezes que você enxergar o pôr do sol, a partir de hoje, desse culto, você estará vendo o reflexo da glória de Deus sobre a tua vida. E quando você ver o nascer do sol, o tempo avermelhado, o céu avermelhado, é o reflexo de Deus, da glória de Deus, se mostrando e se revelando sobre a tua história. E é aí que você precisa orar e se conectar com Ele. João começa a ver todas essas coisas. E é muito louco porque ele olha para esse trono, ele vê lá alguém assentado nesse trono, que era Deus, com um livro na mão, com 7 selos. E ele começa a chorar, e aí vem um anjo e diz para ele não chorar, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele tem toda a autoridade, ele venceu, e ele pode ler o livro, abrir o livro, romper os 7 selos. Ele pode, ele tem autoridade. Você imagina a atividade espiritual na frente do trono de Deus, do altar do Senhor, como estava. E aí João vê os 4 seres viventes na frente. Quando esses selos são abertos, o ser vivente ele grita, e aí um cavalo é liberado, o outro é liberado, mas o anjo grita, vem! E eles são liberados. Olha a atividade espiritual que estava ali. No livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 7, para você entender como estava movimentado, eu vou ler para você. Diz assim: veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico dizendo, olha só, tinha até música: digno és de tomar o livro, de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus o constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos do redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, seja a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Vocês conseguem entender essa cena? E aí, para você ter noção do quanto é valiosa a sua oração,
é que logo após isso, o céu para a sua atividade. Eles param de cantar, eles param de adorar, eles param de dar glória a Deus, eles param de louvar, eles param de tocar a harpa, os 24 anciãos param de adorar, tudo para durante meia hora. Fica tudo parado, tudo paralisado. Tudo isso para mostrar que Deus estava ouvindo a oração da igreja. Durante meia hora no céu, Deus estava ouvindo a oração da igreja. E é por isso que eu falo para você que você precisa orar, que você tem que orar, que você tem que clamar, que você tem que chorar, que você tem que gritar, sussurrar, mas de alguma forma você precisa ativar a oração da sua vida. E aí a figura aparece um anjo que está diante do altar de Deus e com um incensário de ouro na mão. Esse anjo, esse incensário, pessoal, está carregado com a oração, com a sua oração, com a minha oração, com a oração da igreja. E ele vem, ele pega um incenso, ele coloca no incensário, um incensário de ouro, e ele apresenta para Deus, e a fumaça começa a se levantar e vai chegando até o altar de Deus. E aí, durante 30 minutos isso acontece, o céu parou, anjos pararam de voar, os milhares de milhares e os milhões de milhões pararam para ver essa cena. E aí me vem o anjo, ele pega do altar de Deus a brasa que estava lá, e ele joga sobre a sua igreja. Isso é, Deus respondendo à oração da igreja, dos santos, Deus respondendo a sua oração, Deus respondendo o seu choro, Deus respondendo o seu clamor, Deus respondendo a sua angústia. Por isso que em muitos trechos da Bíblia, Deus fala assim: ainda quando você estava orando, eu ouvi, antes de você abrir a sua boca, eu responderei. E aí o anjo pega aquelas brasas e ele joga sobre a humanidade, sobre a terra, como resposta das orações. E são vozes, relâmpagos, trovões e terremotos. Isso é, a voz de Deus é suficiente para te salvar, a voz de Deus é suficiente para destruir as obras das trevas sobre a sua vida, a voz de Deus é suficiente, poderosa, para te proteger de todo mal, de todo vírus, de toda doença. A voz de Deus é suficientemente poderosa para dar um chacoalho, um terremoto na sua vida e fazer você ver que você precisa ativar a oração na tua história. A voz de Deus é suficiente para manifestar a vontade dele sobre a tua história. E é isso que está acontecendo nessa noite. Deus, ele vai começar, você vai começar a enxergar, você vai começar a sentir as respostas às suas orações. Você vai começar a ouvir Deus falando com você. Você vai começar a ver essa imagem apocalíptica do anjo vindo ao altar de Deus, pegando ali do fogo e ele jogando sobre você. E essas são as respostas das suas orações. Por isso, o meu clamor é: clame, que você ore a tempo e fora de tempo, que você busque ao Senhor a tempo e fora de tempo, para que o ofício sacerdotal seja levantado na sua história. Feche os seus olhos e curva a sua cabeça. Se você está ouvindo essa palavra pela primeira vez, Deus quer fazer uma aliança contigo. E esse é o momento entre você e Deus. Para você fazer essa aliança, a única coisa que você precisa é entregar a sua vida. Só falar: Senhor, eu reconheço que Tu morreu naquela cruz e eu sou Teu filho agora. Só isso. Ele não necessita de animais, Ele não necessita de bebidas, Ele não necessita de rituais, Ele não necessita de moedas, Ele não necessita de nada, só da sua voz. E por isso, se você está aí
e percebeu que você precisa fazer uma aliança com Ele, repita essa oração comigo. Senhor Jesus, nessa noite, eu declaro que reconheço a sua morte na cruz do Calvário, mas sei que hoje o Senhor está vivo, e hoje está assentado à destra do Deus Pai, Criador dos céus e da terra. E eu te peço que escreva o meu nome no livro da vida, para que eu tenha a vida eterna, e eu não morra, mas para que eu viva eternamente. Assim, declaro que o Senhor morreu na cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia, e declaro que tu és agora meu único, exclusivo, suficiente Senhor e Salvador. Continue com os olhos fechados, eu quero orar por você. Eterno Deus, querido Pai, aqui estão as vidas que estão se reconectando contigo. Através dessa oração, que o Senhor possa visitá-los, que o Senhor possa cuidar dos teus filhos, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa reverter a maldição em bênção, curar as enfermidades, liberar um sinal do céu sobre os teus filhos, e que em nome de Jesus eles tenham a noção de que são chamados por Ti a um ofício sacerdotal, e eles precisam resgatar agora os fundamentos, e o primeiro é a oração. Ativa, ó Pai, a oração no coração dos teus filhos, ensina-os pessoalmente como orar, como interceder, mas Pai, desde já tira toda a vergonha, toda a timidez, tudo aquilo que limita os teus filhos a te buscar e a orar. Tira agora, Senhor, tudo aquilo que os minimiza. Alguns dizem: eu não posso, eu não sou capaz, eu não tenho condição, eu não sei fazer. Mas mostra para eles o quanto eles são importantes e quanto elas são importantes nessa noite, e os abençoa. Assim, Pai, nós oramos pedindo que o Senhor cubra-os com o sangue do Cordeiro, livrando eles de todo mal, enraizando os teus filhos no altar da tua igreja e acrescentando todas essas características na oração dos teus filhos, para que eles possam se conectar com mais eficiência à tua presença. Assim nós os abençoamos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluia. Você que fez essa oração comigo pela primeira vez, vai aparecer um telefone aqui na tela. Esse telefone é um canal entre você e a igreja. Então, se você precisa de um aconselhamento, se você precisa de uma oração, se é a tua primeira vez aqui na igreja, você mande uma mensagem a esse telefone, dá um print da tela, tira uma foto dessa tela. Quando o culto acabar, estabeleça uma conexão, um contato, para que nós possamos orar por você, dar um conselho, acompanhar a tua vida, né? Para que também você nos ajude a cumprir o nosso papel aqui na terra, que é de orar, interceder pela tua história. Como igreja nós temos uma missão, e é te acompanhar, mostrar esse Jesus da Bíblia para você. Então espero o teu contato, espero aí o teu testemunho através desse número telefônico, certo? Hoje é noite de ceia, então quero pedir que você abra a tua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Que diz assim: prepara a tua ceia, se você preparou ela direitinho, depois tira uma foto da sua ceia, me copia, que eu vou repostar no meu Instagram, tá? Tira uma foto dela, porque eu sei que vocês capricham. Vamos orar, vamos ler antes. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei,
que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e logo após haver dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, proclamais a morte do Senhor até que Ele venha. Levante o seu pão bem alto, vamos orar. Pai, aqui está o pão, símbolo do teu corpo. Corpo, Pai, que foi esmagado, amassado em nosso favor, para que hoje nós tivéssemos a liberdade de te buscar e de te adorar. E por isso, ó Pai, quando comermos esse pão, que o Senhor visite o nosso corpo físico, que o Senhor cure as enfermidades, as doenças, que o Senhor nos traga liberdade, que nós possamos tomar posse da liberdade que o Senhor conquistou na cruz do Calvário. Nós te agradecemos pelo seu sacrifício voluntário. O Senhor não precisava passar por aquilo como Deus, mas por amor a nós, o Senhor foi até o limite final das suas forças. E por isso nós consagramos esse pão, que agora é o teu corpo. Pode comer do pão. Levante o teu cálice bem alto. Senhor, aqui está o suco de uva, que é o símbolo do teu sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Meu Deus, quão precioso é esse teu sangue, que uma gota só já seria suficiente para salvar toda a humanidade e perdoar os seus pecados. E por isso, ó Pai, nós consagramos esse suco. Quando bebermos, que os nossos pecados sejam perdoados, que haja ativação da oração nas nossas vidas, como fundamento primordial para a nossa caminhada como cristãos. E em nome de Jesus, nos visita, nos cura e nos molda do jeito que o Senhor quer e não do nosso jeito. Assim nós apresentamos esse suco que agora é o sangue do Cordeiro. Beba do cálice. Aleluia, vamos adorar a Deus, vamos adorá-lo, vamos adorá-lo, vamos adorá-lo. Diga palavras ao Senhor Jesus, diga o que Ele é para você agora, vamos adorá-lo. Porque dele, por ele, são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, são todas as coisas.
conhecer de Deus. E quão insondáveis seus juízos e seus caminhos, e quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. E quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. E a Ele a para sempre, amém. E a Ele a Ele a Ele para sempre, amém. Oremos o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Levante sua mão direita bem alto. Que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa de Cristo Jesus, a unção e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós até que o Senhor Jesus Cristo volte para nos buscar. Como servo e sacerdote do Senhor, eu declaro sobre a sua vida que o fundamento da oração está estabelecido. Agora, ore incessantemente. Busque a presença de Deus, porque Ele vai responder às suas orações. Que Deus te abençoe e te guarde, e que você tenha uma semana cheia da presença de Deus aí na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Profundas riquezas no saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Profundas riquezas o
um sonho. E esse sonho é que nos próximos anos uma geração se levante debaixo dessa autoridade. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em todos os confins da terra.